Um tempo na palavra bem breve, porque já estamos bem avançadinho também no horário, mas eu creio que vai ser bênção de Deus. Abre junto comigo lá em Daniel, capítulo de número 6, e Deus tem colocado algo no meu coração, principalmente sobre a vida de Daniel, e eu acredito que tem sido algo tão especial. Capítulo 6, versículo 1, pode ir abrindo, para ser mais rápido, vamos ler no projetor. Daniel 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Até aqui. Queridos, eu quero levar essa palavra nessa noite, falando um pouco sobre conquistar a terra, mas também falar sobre aquilo em que nós apresentamos diante de Deus. Eu quero até trazer uma forma de pergunta, que seja retórica para o nosso coração, para nós até questionarmos a nossa própria vida. Se Deus pudesse dar algo para nós, e falasse assim: meu filho, o que você quer receber nessa noite? Todos nós aqui teríamos um pedido. Eu acredito que sim. Amém? Amém? Todos nós estaríamos diante de Deus falando assim: Pai, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas Ele ia também dar uma regra, uma tarefa para nós. Presta atenção que na Bíblia, toda vez que Deus ia abençoar a vida de alguém, Ele dava uma regra. Ele deu uma regra para a vida de José. José não entendia que era uma regra, mas foi uma regra. Você vai ser, mas não falou para ele o que ele ia ter de desconforto. Com Isaac, a mesma coisa. Com Jacó, a mesma coisa. Se você pegar Daniel, a mesma coisa. Ele está oferecendo aqui algo. Ele saiu exilado lá da Babilônia, chegou até ali aquele reino, ali naquele lugar. Mas Deus não falou para ele que seria tudo maravilha. Tinha uma regra para ele ser abençoado. Teve essa regra. E tantos outros a gente pode colocar na Bíblia, que teve algumas regras em que nós temos que cumprir uma tarefa. Então vamos pensar, se Deus falasse assim: você quer algo, mas Ele vai falar assim para nós: tá, você vai falar para Deus: eu quero conquistar. E aí nós falamos: aleluia, Deus vai me dar. Só que vai existir um tempo de regra sobre a nossa vida. E eu estava ouvindo uma história que, só para trazer uma relação para nós, um plano de fundo, para nós entendermos um pouco o que Deus muitas vezes faz para nós, mas é um plano de fundo somente. Existia um reino, onde aquele reinado, já o rei ali já estava bem velho, e ia passar o seu reinado para o seu filho, para o príncipe. Ele ia se tornar rei. Porém, o rei tinha que, na verdade, naquela constituição daquele reino, ele tinha que se casar. Então o pai dele chegou para ele e falou: filho, você precisa se casar, né? Precisa arrumar uma mulher para você. Tem tantas boas jovens donzelas em volta do nosso reino aqui, tão bonitas e tão fiéis, né, para casar com você. Mas ele falou assim: pai, todas as mulheres que eu conheço, elas não são fiéis. Todas elas têm interesse, porque eu tenho um reino na minha mão. E todas elas têm um interesse de casar comigo, pai. Nem todas elas vão ser fiéis. Mas o rei falou assim para ele: filho, eu creio que você vai ter uma solução para tudo isso. E aí diz que ele foi para o seu aposento, e ficou lá alguns dias, e voltou para o pai e falou assim: pai, então vamos chamar as donzelas então. Posso chamar qualquer uma? Sim, qualquer uma você pode trazer. E eu posso fazer qualquer tipo de tarefa com essas donzelas para mim escolher a que verdadeiramente é uma pessoa fiel aqui no reino? Pode fazer do jeito que você quiser. Então ele mandou as cartas e convocou essas donzelas. E foi um grupo de donzelas naquele dia. E ali o príncipe falou assim: eu logo me tornarei rei, vou assumir o reino. Aquelas mulheres começaram, né? Já viram o cartão de crédito,
né, cheque especial, né, já viu, né, carro de luxo, né, como era um reino, carruagem de luxo, o melhor cavalo, né, aquele cavalo mais bonito, mais imponente. Então elas já começaram a falar assim, é hoje que a gente vai ter uma oportunidade. E diz que numerou algumas donzelas lá, aquele príncipe. E dentro delas ele não olhou para quem tinha posse, para quem não tinha, porque dentro daquele reino muitas pessoas tinham aquelas que eram donzelas, que tinham propriedades, e tinha outras que não tinha, que eram filhas de serviçais dentro daquele reino. E colocou aquelas mulheres à frente dele. Sei lá, ele instituiu algumas lá e foram lá. E aí ele pegou e deu um vaso de barro. Dentro desse vaso tinha terra. E em um saquinho, ele deu ali as sementes para aquelas donzelas. E falou a seguinte frase para elas: todas vocês têm um período de tanto tempo, que era o tempo de germinação daquela semente. E aquele vaso que nascesse uma flor muito bonita, a mais bonita, seria escolhida a donzela dentre vocês aqui, a mais bonita. E aí é lógico, né, as mulheres foram, nunca houve tanta, pessoas que cultivassem flor assim, naquele reino. Então as donzelas saíram com o vaso, com a terra e com um saquinho de semente, e foram. E depois daquele determinado tempo, uma delas, ela viu que ela jogou a semente, regava todos os dias, somente uma delas olhava para aquele vaso e não saía flor, nem um raminho, saía nada, não produziu nada naquele tempo. E chegou o dia em que ela tinha que ir lá apresentar o vaso dela para ver se ela seria escolhida. E chegou naquele dia, ela falou assim: mãe, a minha semente não nasceu nada nesse vaso. Mas o príncipe falou que dentro de tantos dias que ele tinha determinado, era para nós voltarmos lá. Então eu vou ser obediente à palavra dele, mesmo não tendo flor, Eu vou voltar naquele dia determinado e vou apresentar o meu vaso e a minha terra, porque eu não tenho semente, não tem flor nesse vaso. E diz que quando chegou naquele dia, imagina, o vaso das outras donzelas, como que estavam? Totalmente com uma flor mais bonita do que a outra. E aí o príncipe falou assim: vocês podem se organizar aqui à frente. E aí ele foi andando, nossa, a tua flor ficou bonita, muito bonita, bonita mesmo. Essa muito bonita, e essa daqui, essa não nasceu nada, E a mulher ficou olhando para o vaso, para ele e para a terra. E ele voltou e ele falou assim: eu já tenho uma escolha. E aí a escolha foi daquela que o vaso não tinha flor nenhuma. Chamou aquela princesa, aquela donzela, ela veio até a frente, as outras, é claro, começou, mas o Senhor falou que escolher a que estivesse com a flor mais bonita. Ela falou assim: isso mesmo, a que estivesse com a flor mais bonita, mas eu também queria escolher aquela que fosse mais fiel, eu também queria escolher aquela que fosse mais, ali, colocada ali diante dos princípios que eu entendo, não só a beleza, mas aquilo que está interno. E por que eu escolhi ela? Porque todas as sementes que eu distribuí para vocês são estéreis, nenhuma delas ia nascer. Então vocês arrumaram boas plantas, mas não era a planta que ia nascer nesse vaso. Somente ela foi honesta e foi sincera naquilo que verdadeiramente eu dei como compromisso. Dessa explicação, queridos, eu queria tirar o fator Daniel de cima disso, conquistar a terra. Às vezes Deus fala algo conosco que muitas vezes, amados, Ele não tem ali um sentido, mas a palavra, quando ela fala assim, eu vou te abençoar, Ele vai abençoar ou não?
Ele vai abençoar, mas vai depender da nossa tarefa. O que nós temos feito com a nossa tarefa? Porque a fidelidade, porque o compromisso, porque aquilo que não está exterior, não é o que nós falamos somente, mas aquilo que está dentro do nosso coração. Conquistar a terra, querido, é nós conquistarmos em primeiro lugar nós mesmos, o que está dentro de nós. Será que nós levamos na nossa vida o domínio próprio em primeiro lugar? Será que nós conduzimos a nossa vida, o fator daqueles frutos do Espírito que está sobre a nossa vida, a nossa fé? O que nós estamos baseados na palavra de Deus, custe o que custar, mesmo sendo lançado numa cova de leões, porque Daniel sabia que estaria naquele lugar, sendo um homem reservado por Deus, José do Egito também, mas eles não sabiam que existiam tarefas na sua vida para ver o seu comportamento, para ver aquilo que está interno, aquilo que está dentro de nós. Às vezes, amados, a maior dúvida da nossa vida, geralmente, não é aquilo que nós fazemos da boca para fora. Da boca para fora você fala assim, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e de fato nós fazemos, sim ou não? Fazemos, mas e dentro do nosso coração? Nós levamos em consideração aquilo que Deus tem pedido para nós, ou que Ele tem colocado de responsabilidade sobre a nossa vida, porque aquela donzela, ela teve uma responsabilidade, ela poderia ter desistido, no dia em que não nasceu nada ali, era o dia que ela tinha que se apresentar diante do rei, que ela ia achar que diante dos homens, ela ia passar vergonha, mas ao contrário, sobre a vida daquela donzela houve honra, houve poder de Deus ali a manifestação era por aquilo que havia por dentro dela, não aquilo que havia no seu exterior. E às vezes nós levamos muito mais em consideração o que nós fazemos, somente na prática. Não, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro, mas tudo isso, querido, não vai demonstrar aquilo que está dentro de nós, o que está interno. Às vezes tem pessoas boas, espertas, como aquelas que pegaram as sementes, plantaram outras plantas ali, para demonstrar para aquele príncipe que existia ali uma flor mais bonita do que a outra, mas na verdade era uma pura mentira. Elas mesmas se enganaram, elas substituíram. E quantas vezes nós substituímos coisas? Ao contrário de Daniel, ele não substituiu a fé que ele tinha. Ao contrário de Daniel não substituiu o caráter que ele tinha. Daniel não substituiu, queridos, a formação que ele tinha na sua casa. Daniel foi fiel até o fim na sua posição, mesmo doendo, mesmo sentindo dor, porque quando nós lemos o capítulo 6, querido, e vemos aqui que a palavra do Senhor fala que Dario, aquele rei, constituiu, não foi Deus, mas mesmo assim ele era fiel àquele rei, ele era fiel àquele homem. Quantas vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus e ser fiel a Deus em qualquer circunstância? Está doendo, mas a palavra do Senhor diz, fala para você, ora, continue orando, continue exercendo fé. Mas eu estou cansado, eu estou fadigado dessa situação, eu estou com medo, eu estou desencorajado, mas Deus, o Espírito Santo está falando assim, não meu filho, você tem que conquistar isso, é por direito teu, está nas tuas mãos, mas a tarefa, quem vai fazer, querido, não é Deus, quem vai cumprir a tarefa somos nós nesta terra, não é Deus que vai colocar o seu coração no momento da oração, e falar assim, não meu filho, se curva, vai, dobra o seu joelho, não é Deus, querido, somos nós. Não é Deus que vai falar para você assim, ora agora, tenha fé, não é Deus que vai falar isso para você, é você que tem que colocar a tua boca diante do altar do Senhor e falar assim, eu preciso ser tocado pela presença de Deus, eu preciso ser tocado pelo amor de Deus, mas às vezes o toque que o Senhor tem para nós, não é tão esplendoroso, não é tão charmoso, não vai vir ali, querido, com aplausos,
nem vão te colocar em um pedestal, ao contrário, vai ser às vezes num cárcere, vai ser às vezes na cova dos leões, ou em tantos outros lugares que nós nem percebemos, mas Deus está ali honrando as nossas vidas, Deus está ali honrando, sabe por quê? Por causa do nosso coração. Tiago capítulo 2, versículo 18, diz assim, Tiago capítulo 2, versículo de número 18, a palavra de Deus diz assim: portanto a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé? E eu tenho ações? E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé, sem que ela seja acompanhada de ações, e eu vos lhe mostrar a minha fé, por meio das minhas ações. Olha só, queridos, como é importante, se nós falarmos para nós mesmos, e nós estivermos com o nosso coração, para entender o que a fé move na nossa vida, o que a fé pode fazer sobre a nossa vida, nós conquistaremos tudo aquilo em que o nosso coração está alinhado diante de Deus, porque a palavra do Senhor também diz, que o Senhor falou assim, na oração do Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Você acha que Deus Pai vai fazer algo que Ele não concorde aqui na terra? Seja feita a tua vontade, que foi feita aqui na terra, como nos céus. Então fala, daqui da terra, e nos céus, tem que haver uma concordância, tem que haver uma ligação, querido. Se nossas ações está morta a nossa ação. Como está sendo a tua ação? Não, está morta. Como se não tivesse vontade para fazer as coisas. Sabe aquele ajudante que você contratou para te ajudar? Seja lá na tua casa, precisa limpar, estou tão cansado, sabe? Às vezes, muitas mães se identificam com os seus ajudantes, não é verdade? Né? Aquela coisa chamada filho, né? Vai varrer a casa, estou cansada mãe, estou cansado pai, não posso, é ou não é? Aquela criatura chamada filho, muitas vezes faz isso, né? Teu ajudante, aí você fala assim, como que vai crescer na vida, se não aguenta o cabo da vassoura, se não aguenta o pano de chão, como vai crescer? Te pergunto, como vai crescer? Quando a gente olha para aquele ajudante, mas você acredita que ele vai crescer na vida? Sim ou não? Sim. E o que é isso que você tem dentro do coração? O que é? É fé. Porque a ação está morta. Está dando para entender, queridos? Agora Deus Pai olha para nós lá de cima e olha, fala, meu filho, ele não tem feito nada, não está fazendo nada, e as coisas estão ali acontecendo. Se nós temos um coração, porque nós não pegamos e jogamos para fora de casa esses filhos, essas criaturas chamadas filho, nós não joga para fora de casa, a gente pega ela e ensina, não, você vai fazer, pega aí, e às vezes, né, ele tira a sujeira, coloca a sujeira, tira a sujeira, né, não ajuda em nada, mas vai fazer, não quero saber, vai fazer, porque eu creio que quando você ficar mais velho, você vai fazer por si próprio, e vai fazer, não vai? Sim ou não, igreja? Vai fazer, porque nós cremos, porque nós temos fé no Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus, querido, aleluia, glória a Deus. Então, queridos, se nós olhamos pelo modelo da fé sobre a nossa vida, nós temos um Pai que nos ama, e Ele não olha por aquilo que nós fazemos somente, porque se Ele olhasse, eu ia falar, meu filho, nem eu e nem você estaríamos mais nessa terra. Se fosse pelas nossas ações,
eu vou dizer o seguinte: nós estaríamos em uma situação muito complicada. Porque você pensa que Daniel não tinha problema? Daniel era tudo bonzinho. Mas pensou se o rei Dario, o chefe dele, naquelas 3 horas do dia, em que ele tivesse que orar, 6 horas da tarde, e o chefe dele chegava assim e falava assim: puxa vida, aconteceu um problema em tal província, e você é um dos presidentes aqui, e só você está aqui na minha frente agora, e você vai ter que quebrar meu galho, você vai ter que ir lá. Também não mostra na palavra de Deus que Daniel deixou de cumprir algumas tarefas daquele reino. Amém? Porque a palavra do Senhor também diz que nós não vamos encontrar um só homem nessa terra que foi ali obediente totalmente, foi ali verdadeiramente santo nessa terra, a não ser o Senhor Jesus. Se nós falarmos que não temos pecado nessa terra, nós já nos tornamos um só pecador. Então, não tinha ali Noé, mesmo chamado um homem que tinha um coração de servo, não tinha ali José, não tinha Daniel nessa história, e Jesus veio ali depois. Preste atenção. Então, nós também temos que ter essa posição. A posição, querido, é o caminho da obediência, mas teve coisas, também ele como homem cumpriu. E às vezes a gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar, às vezes, que se eu errar uma vez, ou tiver um problema, ou uma situação, não é porque eu estou caindo. Não, deu um problema em uma área da minha vida, eu tive uma perda, eu tive uma situação, caí no pecado, foi um acidente. Eu não estou condenado à morte. Amém, igreja? E também nem nas ações que muitas vezes nós promovemos. Eu já tentei tantas vezes fazer isso, já fui lá, tentei colocar, arrumar, consertar, e às vezes não deu certo, mas chegou um dia, em que a luz brilhou mais forte, diga aleluia, e a coisa aconteceu sobre a nossa vida, diga glória a Deus. Deus abençoou e houve a restauração sobre aquela área. Querido, nós precisamos entender isso. Nem tudo vai dar certo na nossa vida, mas nós vamos ouvir muitas vezes: você precisa melhorar, você precisa se aperfeiçoar, você precisa ser melhor. Alguém vem até você, aí você fala assim: não, obrigado mesmo, obrigado por me chamar a atenção, eu não devia ter falado essa palavra, né? Eu não devia ter feito dessa forma, eu não devia ter utilizado dessa maneira, com uma ação como essa. Obrigado, porque eu vou me tornar mais forte, eu vou me tornar mais sedento, porque o que está em nós, querido, que prevalece sobre a nossa vida, é o que está dentro, não é o que está fora. Sabe por quê? Porque a única coisa que Deus quer de nós, não é a tua mão, não é o teu pé. O que Ele quer? O que Ele quer? O coração. Mas por que o coração? Porque é bonzinho? Eu sou um crente tão legal, né? Sou tão bonzinho, sou tão amável, todo mundo gosta de mim. É assim? Não, porque você sem coração, você vive? Alguém vive sem coração aqui? Não, porque Ele sabe que a única forma, querido, de ter a nossa vida, é ter essa vida nas mãos dEle, não nas nossas próprias mãos. Então Ele fala: a única coisa que eu quero é o teu coração. Se você pode me dar, dá o teu coração, dá a tua vida, dá a tua vida. Ele quer a nossa vida, Ele quer o completo, querido, Ele não quer o parcial. Ele não quer o pé para ficar chutando os outros, nem a mão para ficar esbofeteando os outros, né? Tem irmão que fala assim: eu descolei minha mão na cruz. Era melhor você ter ido com uma só para o céu do que com duas para o inferno, não é verdade? A gente brinca. Eu descolei meu pé. Então, toma cuidado, porque a nossa vida, o nosso interior, para conquistar a terra, querido, está dentro de nós. E essa palavra se chama fé. Nós acreditamos em Deus e no poder da sua palavra. Amém?
Então fique de pé, querido, vamos orar, porque a chuva já está pregando mais do que nós aqui, aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você, querido, como aquela donzela, se nós temos uma tarefa, qual é a tarefa que nós temos que cumprir diante de Deus? Se você quiser, saia do seu lugar, e você tem algo para pedir ao Senhor nessa noite, vem aqui na frente, vamos orar, vamos apresentar diante de Deus as nossas vidas,